jogou em todas as posições, não se achava em nenhuma, não, Biel. Você é louco. Aí até que um dia, aí ele começou a jogar na lateral direita e começou a ir bem pra caramba. Até ele foi fazer um teste, lembra, Biel? Foi fazer um teste com você no PSTC? PSTC em Londrina. Londrina. Do Jadson, Fernandinho. E ficou lá uma semana, acabou não dando certo, e mesmo assim ele não abaixou a cabeça, continuou treinando firme. E quem sabe a trajetória dele, ele vinha lá do Santa Rita pra treinar aqui, que é longe pra caramba, e treinava campo, treinava salão, e sempre via um garoto dedicado, esforçado, que queria algo pra vida dele, né? Sabia que ele tinha um potencial pra isso. O Rodinei sempre foi muito, vamos falar assim, muito engraçado, né? Ele, ao mesmo tempo que ele tinha esse lado dele divertido, que todo mundo se alegrava muito com ele, ele também gostava muito o futebol, sempre foi a vida dele, né? Então, tanto futebol quanto futsal, ele se dedicava demais, né? Ele era o exemplo de garra nos treinos aí. Então, o que eu lembro dele assim é essa alegria misturada com a vontade dele, né? Sempre foi muito guerreiro jogando, treinando. Então essa que é a lembrança que a gente tem. Na escola era assim, quando o Rodinei conseguia ludibriar o professor para matar a aula, eu não falava nada. Agora quando eu conseguia e ele não, ele me dedurava o professor na caruda. Falava que eu não ia buscar o livro, que era tudo mentira, que eu ia matar a aula para educação física. Amigo da onça, então. Ele... Quando ele conseguia, mas quando o amigo dele conseguia, ele ignorava. Se eu não me engano, quando ele nasceu, ele perdeu o pai dele. Aí passou a morar com a mãe e tal. Aí eu acho que ele tinha 10 anos, por aí ele perdeu a mãe. Aí foi nisso que a gente começou a conhecer ele. Aí começou a frequentar e a gente não sabia de nada. Aí ele morava com a avó dele, morava num bairro humilde aqui em Tatuí. Aí passou um tempo, ele perdeu a avó dele também. Aí passou a morar com uma tia dele. Aí sempre vivia em casa, na casa dele, na casa dos meus primos, na casa de outros amigos também. Mas aí ele foi embora para São Paulo, né, Biel? Foi pra Carapicuíba. Ele foi embora para Carapicuíba, na casa de uma tia dele. Aí que ele começou a deslanchar. Aí a gente lembra, só que eu vi, o Neita, ele contava pra nós que ele foi fazer teste, ficou no Vitória fazendo teste. Figueirense. Falou que foi pro Videira, em Santa Catarina, comia só frango. Foi onde ele começou, né? Foi chegando, agradou todo mundo, a gente sempre... Eu tenho ele como se fosse um filho, muito carismático, uma pessoa muito boa, não diferencia ninguém, do mesmo modo que ele conquistou no primeiro dia, até hoje é o mesmo jeito, não mudou em nada. Então é uma pessoa muito queridíssima, muito boa, humilde pra caramba. Cara, eu fico feliz pra caramba por ele, assim, porque eu mais do que ninguém, eu passei tudo que ele passou na vida, eu passei do lado dele, entendeu? Desde os 5 anos até os 17, 18, que ele decidiu seguir a carreira assim, correr atrás mesmo, mas ele é um cara que ele merece tudo isso, cara, sabe? Porque passar o que ele passou, ter toda a oportunidade para dar errado, ele foi pro caminho certo e graças a Deus ele tá conseguindo isso por mérito dele, cara. Porque, sim, ele batalhou mesmo para tá hoje no Flamengo. Gosta de estar com entre amigos e familiares, curtindo o que ele gosta, o videogame, que tem a ver com o futebol, que é a profissão dele. Jogar um bilharzinho. Isso ele gosta bastante. Enfim, é um cara fora de sério. E quando ele vem, ele agita Tatuí. Ele, aonde vai, todo mundo, ele é carismático, todo mundo quer tirar foto, abraçar, e ele está pronto para atender a todos os tatuianos. E para nós, tatuianos aqui, é um orgulho de ter hoje ele, aonde ele está merecidamente
por tudo que ele representa no nosso futebol. E torcemos muito para que ele chegue à seleção brasileira. Tatuí não tem nem... Tatuí é pequeno. Ele fala que é grande pra ganhar uma moral, sei lá o que que é. Puxa saco da cidade, né? tem que dar uma moral pra cidade, né? Tá louco? Mas ele tem... Agora ele tá com moral aqui, hein? Mas o Ney levou Tatuí pro mundo, né, cara? Todo mundo passou a conhecer. Aqui em Tatuí, acho que não tinha ninguém que levava o nome da cidade, assim, fora pro Brasil. Até mundialmente, quem sabe um dia, né? Conhecer a cidade aí, se Deus quiser. Agora Tatuí tá mais conhecida que... Jogador do Flamengo. Antes era o famoso do canela cinzenta. Pé sujo. Cheio de furúnculo na perna. Furúnculo que vai tinha. Mas é isso aí. Para quem não conhece Tatuí e possa ter oportunidade, venha conhecer a cidade de Rodinei. Que eu tenho certeza, tendo essa oportunidade, esses amigos deles que estão lá no Flamengo, vai gostar dessa cidade maravilhosa que tanto o Rodinei dedica e fala como bom tatuiano. Então, Rodinei, você sabe que você está hoje num clube maior do Brasil, até reconhecido mundialmente. Aí também deve ser um dos maiores do mundo. Eu quero que você continue sendo essa pessoa aí que está batalhando pelos seus sonhos e pezinho no chão, que você sabe que você vai longe.